Hoje estamos com um convidado especial, Leonardo Andrade, do Andrade Maia Advogados, sócio, professor de BDT. Não perca esse episódio. Legal, mais um episódio, Taxel Talks, convidado especial, um amigo de longa data, Leonardo Andrade. Leonardo Andrade é sócio do Andrade Maia, professor de BDT, mestre e doutor pela USP e um colega, um amigo já de alguns anos. Léo, chamar de Léo, né? Pode, mais fácil. Mais fácil. Muito bem-vindo a mais um episódio do Taxel Talks. Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco de qualquer assunto da minha vida, assuntos tributários. Gostoso bater papo com amigos, então eu espero que seja prazeroso aí para quem está ouvindo. E o Léo também é investidor anjo aqui da Taxel. Isso é importante, confiando no negócio. A gente estava conversando um pouco antes e, bom, a gente tem uma história aí de trabalhar juntos e eu fiquei pensando, né? Poxa, deixa eu puxar uma história aqui do Léo pra gente conversar e eu lembrei de uma coisa que me marcou. Você falou quando a gente trabalhou juntos ali alguns anos atrás. Você falou, na época, né? Você falou, nunca paguei para estudar, sempre estudei em escola pública. E você comentou um pouco da sua jornada lá na época, desde ali do início, né, da escola. Na época era o colegial, né, o ensino médio hoje. E eu achei uma história incrível. Eu queria que você falasse um pouco da sua jornada, começando lá bem no atrás. Comecinho, né? Então, essa história aqui marca um pouco a minha relação até com a educação de uma maneira geral, né? Acho que até recentemente eu fiz concurso lá para ser professor da São Francisco, né? E lá nesse concurso você tem que contar a sua história, a sua vida num memorial e tal. E foi interessante naquele momento, isso foi em 2023, faz 2 anos que eu participei do concurso. E aí eu tive que botar no papel toda essa história que eu te contei lá, né? E é uma história que dialoga um pouco assim com grande parte dos brasileiros, né? Eu nasci numa família simples, num bairro de periferia, no Jardim Novo Santo Amaro, próximo ali do Jardim São Luís, numa família que não tinha uma relação assim de tradição assim com a educação de ensino superior, nada disso. Eu tive a sorte de nascer numa família que os pais tinham uma preocupação com a educação, mas sem dinheiro a gente seguiu a trajetória normal ali de estudar em escola pública. Então eu estudei 7 anos, aos 14 anos, primeira série até a 8ª série, numa escola de bairro ali, super simples, precária, praticamente não tinha professor, vários momentos em que era ir para a escola para jogar futebol. E daí porque eu sempre gostei de jogar futebol, joguei futebol a minha infância inteira, assim, foi uma relação curiosa com o futebol, mas muito relacionado com a baixa qualidade da educação, assim, né? Então, isso tem efeitos deletérios ao longo da minha formação como um todo, esses efeitos foram aos pouquinhos sendo superados, porque quando eu estava na 8ª série, o meu pai queria que enfim, eu fizesse ali um cursinho preparatório que chamava SECA, vestibulares, ali na rua São Bento. Curiosamente, vou fazer um parênteses aqui, hoje em dia eu faço um trabalho voluntário toda terça-feira lá de distribuir comida para moradores de rua no centro, e eu passo toda terça-feira na frente desse SECA vestibulares ali na rua São Bento, mato a saudade desse momento aí que eu fiz um cursinho preparatório, para o qual eu ganhei bolsa, ou seja, escola pública no começo, cursinho preparatório com bolsa, e aí tenho a sorte de passar nesse vestibulinho para estudar na Federal, né? Na Cefet, na época lá. Então eu faço um ensino médio ali no Canindé, ali do lado do Shopping D. Isso já teve efeitos importantes assim para mim, do ponto de vista de acesso a um pessoal diferente, né? Com cabeça um pouco que não era tão periférica, assim, sabe? Que já olhava para a educação como um caminho de crescer na vida, tal, que no meu bairro não se pensava muito nisso. Então faço os 4 anos, na verdade, porque eu fiz colégio técnico, né, em eletrônica. 4 eletrônica. Olha aí, tem uma relação até com Era meio eletrônica, meio informática ali na época, mas era eletrônica, formação mesmo. Então eu faço essa educação no Cefet, que era muito melhor que a minha escola. Muito. Assim, era ainda escola pública, né? Mas era muito melhor. Ali, a principal diferença é que eu começo a conviver com pessoas que viam na universidade uma possibilidade. Tipo, no meu bairro, assim, o papo não era esse, né? O papo era jogar futebol e brincar, enfim. Não tinha uma visão, assim, de crescimento por meio da educação.
Ali no ensino médio, no finalzinho, eu também ganho uma bolsa pro Etapa, que era ali o cursinho, né, preparatório para o vestibular. Na verdade, tem só um parênteses, né? Eu fiquei no último ano da Federal e eu já fiz Etapa. E ali... Mas eu trabalhava. Porque, enfim, era necessário trabalhar. E era super difícil fazer cursinho à noite, depois de trabalhar o dia todo, assim, era super cansativo. Era uma fase da minha vida aqui, de muita dor, assim, sabe? Que eu sabia que passar no vestibular era um divisor de águas na minha vida. Mas, por outro lado, eu trabalhava porque eu precisava de dinheiro para me sustentar. Então, eu faço o meu segundo ano de cursinho, aí já sem trabalhar, também com uma restrição absurda, assim, financeira. E fui ajudado por um monte de gente nesse período. Minha mãe me ajudou muito, assim, sabe? Nesse período. E aí, putz, eu consegui passar na São Francisco no vestibular. A primeira coisa que eu faço quando eu entro na São Francisco, uma das primeiras coisas ali foi procurar emprego, porque eu precisava dinheiro. Precisava estar num estágio que remunerasse bem. E eu lembro quando a minha namorada, na época, que hoje em dia é minha esposa, Maria Clara, fez uma entrevista lá no Lio Acanto, num escritório que pagava super bem. E eu só queria, na verdade, saber quanto que pagava. Eu nem queria saber a área. Mas queria... E aí eu fui lá, fiz, enfim, a entrevista também. Ela acabou não passando, graças a Deus, ela não foi trabalhar com tributário. Mas eu passei, e aí eu comecei minha trajetória ali profissional num escritório de tributário, porque eu estava precisando de dinheiro. Essa é uma história meio curiosa. Aí faço a São Francisco a vida toda também, enfim, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado sem, né, pagar nada, né? Então, no fundo, hoje, assim, eu vejo isso que eu disse lá no concurso para São Francisco. Eu vejo uma relação com a São Francisco de meio de débito, assim, sabe? Eu queria devolver um pouco de tudo que eu ganhei da São Francisco, porque a São Francisco mudou minha vida em vários aspectos. Conheci minha esposa na São Francisco, meus melhores amigos são da São Francisco. Mudou minha trajetória pessoal, financeira, enfim, filosófica, de todos os aspectos. A São Francisco, eu devo muito à faculdade, devo muito à educação. Então, hoje, ser professor, por um lado, tem um elemento assim de fonte de informação para eu prestar um melhor trabalho na condição de advogado, mas também tem uma relação assim de que eu vejo que a educação transforma vidas, assim, sabe? Então, essa minha história de início de trajetória. Tem muitas outras que eu podia contar ao longo do caminho ali na São Francisco. Mas essa, assim, fazer uma linha do tempo da educação e respondendo a tua pergunta, sim, nunca paguei educação para essa formação base. Eu fui pagar educação quando eu fui, no finalzinho do doutorado, eu fui para os Estados Unidos, para Washington, D.C., e lá era pago. Então, aí eu já estava num outro momento de vida também, né? Já tinha ganhado algum dinheiro no escritório, já conseguia pagar. Mas a formação básica de graduação, quer dizer, escola pública, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo de graça. Ou seja, eu devo muito para o Estado hoje em dia, do ponto de vista de moral. E espero poder, enfim, continuar contribuindo. Em algum momento eu passo nesse concurso da Sanfran e vai ser uma felicidade grande ser professor da Sanfran para devolver tudo que eu ganhei nessa trajetória de lá. Que legal, que história inspiradora. Pensando no que a gente poderia trazer aqui, isso me marcou na época, anos atrás, mais de 10 anos atrás que a gente conversou. E esse tema me marcou. Parabéns aí pela jornada, pela sua história. Falando um pouco da sua jornada agora dentro aí do mundo de techs, né? Você comentou que começou ali no Lio Acanto como estagiário. Fala um pouquinho ali. Hoje eu sei que você já atuou no contencioso, já atua em consultoria. Fala um pouquinho depois da sua jornada ali nos escritórios. Então, o primeiro momento ali do estágio, a atividade principal era relacionada aos tributos diretos, assim, né? Então, tinha tanto uma atuação de contencioso administrativo, de CARF principalmente, um pouco de consultoria, de diretos. E aí eu fiquei um tempão no Lio Acanto, né? Então, na condição de estagiário, você acaba passando ali por várias caixinhas diferentes. Mas começa com contencioso administrativo de CARF, principalmente. Assim, uns 90% era essa atividade. E eu gostava muito, assim, porque o Tribunal Administrativo ele tem uma particularidade que você não precisa ser
diferentemente do tribunal judicial, você não precisa ser advogado para atuar ali, né? Eu tive algumas oportunidades de ir lá para o CARF e mesmo sendo estagiário fazer sustentação oral, que é uma coisa assim meio esquisita, assim, né? Inovadora. A sorte que eu tenho é de trabalhar desde aquele momento do Lyoacanto com um chefe, hoje em dia sócio, muito generoso, o Eduardo Borges, que hoje em dia é meu sócio, com quem eu trabalho aí há 20 anos. Sempre foi, assim, muito incentivador de que eu desse passos mais rápidos ali na carreira, enfim, que eu já fizesse curso. Por exemplo, uma particularidade curiosa, assim, que já no segundo ano da graduação, eu era estagiário, eu fui fazer o curso de atualização do IBDT. Já era um primeiro passo no tributário que tinha que estudar, era aos sábados na época. E foi a melhor coisa assim na minha vida, porque no fundo eu já estava dando passos ali para estudar coisas que normalmente as pessoas vão estudar depois de formado, ou enfim, no finalzinho da graduação, porque naquele segundo ano eu sequer tinha tributário na graduação. Então foi muito interessante. E a vivência do escritório passou a fazer parte da minha vida de maneira muito intensa. Assim, eu trabalhava pra caramba, era uma carga de horário. Não tinha lei de estágio, isso é um registro importante. Eu peguei essa época. Era um registro importante, acumulado com um chefe na época assim, que trabalhava muito e exigia muito. Só o parênteses, não tinha processo digital também. Não tinha processo digital. Então quem trabalhava principalmente em contencioso, tirava a carteirinha de estagiário. Carteira de estagiário era carteira para você ir lá fazer carga de processo e trazer. A vida era essa, né? Então, era assim, outro mundo, né? E a questão de ir lá na Receita presencialmente para tentar pegar a senha, acelerar um processo, conversar com o fiscal lá presencialmente, era o dia a dia, assim, sabe? Então, esse momento inicial, assim, foi uma experiência muito bacana, muito rica, assim. Isso faz com que, ao longo do tempo, eu também tenha absorvido, assim, dentro do Lyoacanto, que é uma escola, assim. Eu sinto que o escritório, fazer uma propaganda aqui do escritório que eu não tenho mais relação, mas foi uma escola de vida, assim, sabe? Uma escola de excelência, de pessoas muito boas, muito comprometidas, assim, com a qualidade, assim, sabe? Isso foi muito impactante para minha formação, assim, tipo, quando eu achava que o trabalho estava maravilhoso, que eu tinha escrito ali a melhor peça do mundo, tipo, vinha tudo rabiscado, assim, com sugestões de melhoria, sempre tinha algo para melhorar. E esse princípio, assim, de vida marcou um pouco depois, marca até hoje, assim, sabe? Tipo, aquela insatisfação permanente, assim, de que nunca está perfeito, cabe sempre uma coisa melhor. E isso foi da escola do Lyoacanto, assim, eu acho que foi um momento muito, muito rico. Com o passar dos anos lá, eu comecei também a fazer um pouco de consultoria de indiretos, principalmente com a turma que era do Rio de Janeiro, né? Eu estava no Lyoacanto de São Paulo, eu tinha uma parte do escritório principal, que era no Rio de Janeiro, que eu fiz alguns trabalhos com o Gustavo Brigagão, e aí já era bem de indiretos mesmo. E também outra escola muito rica, aprendi muito, muito, muito com ele. E foi marcante. Aí eu comecei a fazer algumas coisas de TIT, né? Tinha atuação do contencioso de indiretos no TIT. Então eu tive uma visão assim, meio que eu terminei a minha formação base ali, né, no começo da carreira como advogado, com uma formação que eu não me identificava nem como um cara de contencioso, nem como um cara de consultoria, nem de direto, nem direto. Eu meio que fazia tudo, assim. Eu achava ruim naquele momento, que o meu sonho mesmo era fazer consultoria de diretos puros, sabe? Aquela pessoa que só fazia planejamento e só queria estudar estruturação. Tanto é que a minha formação acadêmica responde esse anseio, porque a primeira coisa que eu queria fazer era estudar tudo de planejamento. A gente pode até falar depois das publicações e tudo mais, mas o anseio inicial era trabalhar com consultoria de diretos, planejamento. Esse era um sonho, eram os casos mais sofisticados. Tinha aquela coisa assim meio lúdica, assim, né, infantil, que era meio assim, sei lá, tinha uma moda naquela época ali de que era a coisa mais sofisticada de todos. As pessoas inteligentes estavam trabalhando com isso, assim, sabe? Aí você viu o pessoal com um monte de processo indo na várias de execução fiscal, né? E você olhava os caras de consultoria. Os caras de consultoria, assim, todo engomadinho assim, fazendo sabe? PowerPoint, né? Exato. Fazendo trabalhos para clientes gringos, falando inglês. Né? E eu lá, um menino da periferia que não conseguia falar praticamente nada em inglês ali, na época. Aí, na sequência, o Edu, que na época era meu chefe, resolve sair do escritório e montar o escritório dele, o Prado Borges, onde a gente se conheceu.
E a gente fica ali entre 2010 e 2013. Então, esses 3 anos a gente ficou ali no Prado Borges. Ali eu já passei a adotar outras funções, né? Inclusive de gestão de equipe, de gestão do escritório. E também, embora fosse o escritório do Edu e do Marcelo Prado, eu tinha um gostinho ali de que eu estava empreendendo um pouquinho também, porque tinha participação no escritório, tinha uma visão de dono, assim, sabe? Então, ali também foi uma segunda escola, uma escola não necessariamente técnica. Foi importante do ponto de vista técnico também, porque a gente acabou se dedicando a assuntos que a gente não fazia muito, assim, né? Passou a fazer revisão fiscal, inclusive, dentro do Prado Borges, né? Montamos lá a equipe de revisão. Mas acho que a maior lição que eu tive ali era sobre ter um negócio, sabe? Os riscos de, enfim, um determinado mês não ter receita nenhuma, aquela angústia, né? Se as contas vão fechar. E ali, foi uma escola de vida muito boa, assim, sabe? Ter um escritório que, como eu disse, não era meu, né? Era do Edu e do Marcelo, mas o fato de eu estar ali na gestão do escritório e tendo uma participação relevante nos lucros, e me deu esse gostinho. E foi uma experiência rica. Aí, na sequência, né, continuando a linha do tempo, assim, a gente... Só um parênteses, pode falar. Que até falando um pouco da minha jornada aqui de empreendedor, né? No Prado Borges, quando eu trabalhava lá, eu lembro que o Edu, ele era um dos conselheiros da Endeavor. Não sei se era conselheiro. Da Endeavor, exatamente. Mas era... E eu lembro, e a gente ajudava ali os empreendedores da Endeavor, e uma cena que me despertou também para a questão do empreendedorismo, quando eu recebi, eram adolescentes, basicamente, que tinham um site de crowdfunding. Eu lembro desse. Estavam ganhando assim, muito dinheiro, e eles entraram assim, e eram adolescentes, quase assim, com skate embaixo do braço, na sala de reunião. E eu olhei e falei, não é possível, esses meninos estão empreendendo, fazendo um negócio desse. Daí, eu lembrei do Prado Borges, eu lembro muito dessa cena, dessa reunião, onde eu falei, puxa, tem oportunidades, né? E de fato era um escritório menor, né? Você tinha muito contato com os fundadores, com os sócios ali do dia a dia, e foi uma experiência muito legal também. Para mim, porque eu tinha vindo também de uma estrutura maior. Maior, né? E ali no Prado Borges a gente também se aventurava a fazer um pouco de tudo, né? Não tinha uma segregação. Sim. Então aparecia lá a turma da Endeavor, uma parte... algumas teses legais foram criadas lá. Exatamente. A tese do 962, o tema de repercussão geral do Imposto de Renda sobre os Juros Selic, a gente desenvolveu ali, né? Sim. Ganhamos a tese depois no Supremo. Sim. Né? Então, assim, a gente estava fazendo coisa legal, assim. E também tendo em torno de nós, a gente deu a sorte de ter muita gente boa que passou ali, né? Então, foi uma experiência muito legal em vários aspectos. E aí, em 2013, a gente toma a decisão de querer voltar para uma estrutura um pouco maior, porque a gente sentiu um gostinho de que administrar sozinho gastava muito nosso tempo do ponto de vista de captação, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, técnico e tudo mais. E aí a gente toma a decisão de ir lá pro Vela Pugliese, né, o VPBG, e a gente fica lá entre 2013 a 2015. E aí era um outro formato também, né? Um formato um pouco mais... Porque a gente não gastava o nosso tempo mais com a gestão do escritório, que tinha uma gestão profissional. Já tinha uma estrutura, né? Estrutura boa, assim, né? Super sólida. E aí foi importante também essa fase, porque a gente percebeu que aquela angústia que a gente tinha, que a gente não tinha tempo para captar, só tinha tempo para administrar o escritório, que dava um super trabalho. A gente passou a ter todo o tempo do mundo para captação, para desenvolvimento das teses, para gestão de equipe. Eu lembro que a gente entrou lá no Vela Pugliese, com poucas pessoas, umas 5, 6 pessoas. 2 anos depois, a gente estava com uma equipe de 30 pessoas. Sim. E também, assim, de trazer trabalhos legais, né? Vários trabalhos legais a gente conseguiu trazer para o escritório. A gente participou de temas relevantes da tributação do Brasil. Eu lembro das corretoras, né, da Bolsa de Valores lá, aquela história aqui, uns casos muito relevantes para o Brasil. Casos de setores que a gente também não acessava, do agro, né, foram casos bem bacanas, assim. E uma experiência muito intensa de CARF. O Edu passou aí para o CARF muito, eu também. Então, a gente mudou um pouco de patamar, assim, primeiro de volume de trabalho, né, porque era um volume enorme de trabalho, um volume de casos legais, de pessoas para administrar,
Em algum momento ali, eu passei a ser a pessoa que administrava a equipe inteira, né? Enfim, claro, com a ajuda do Guidoni, do Edu, mas eu estava com a batuta, assim, de pensar, enfim, na divisão de tarefas, na gestão de pessoas. Também foi uma outra experiência muito rica para mim, sabe? E ali que eu consegui também ter a oportunidade de, tanto no Prado Borges quanto... no Prado Borges tem uma coisa que eu não contei. Assim que eu me formei, né, na graduação, eu fui fazer contabilidade, né? Então, o período de Prado Borges é um período de contabilidade, de ir para a FEA. O escritório era na Paulista. Sim. Eu lembro que eu pegava o ônibus ali para ir para a FEA. Aliás, mais uma educação de graça. Eu omiti essa parte. Foi um período de muita dificuldade do ponto de vista de gestão do tempo. Porque tinha que tocar o escritório, fazer, enfim, 1000 trabalhos e estar na FEA às 5:30 da tarde para ter aula de graduação de contabilidade. Então... foi um período de muita dedicação ao estudo, enfim, à vida profissional. Mas dito isso, logo em seguida da FEA, né, eu já vou para o mestrado, e aí o período tanto do VPBG quanto passos seguintes ali, minha trajetória de mestrado, doutorado, enfim, eu sigo. E foi ótimo, assim, porque a todo momento eu tive perto de mim pessoas generosas que viam essa minha iniciativa acadêmica não como um problema do ponto de vista da minha atuação profissional. Então, nunca ninguém chegou para mim e falou, não, você não vai fazer essa iniciativa acadêmica porque toma tempo, você devia estar aqui trabalhando. Não, pelo contrário, as pessoas me incentivaram, falaram que eu tinha que estudar mesmo. Então, assim, mais uma vez, tive uma super sorte de ter pessoas com esse perfil, né, com esse pensamento perto de mim. Então, eu estava ali em 2013 a 2015, a gente fica no VPBG, nessa trajetória. E aí, em dezembro de 2015, a gente foi para o Andrade Maia, onde a gente está até hoje. Nos últimos 10 anos, a gente teve muito sucesso em casos relevantíssimos nos tribunais superiores. Pode destacar alguns casos? Posso, Eu acho que assim, tem principalmente 2 casos que eu acho que são muito expressivos, assim, né? O próprio caso que tinha começado lá do Prado Borges, que é o caso do imposto de renda sobre os juros. A gente teve a sorte, porque a gente sempre discutia o juro Selic, né? O tema do 962 lá da tributação do imposto de renda CSL sobre o juro Selic na repetição de indébito. E essa sempre foi a nossa tese, porque a gente advogava para empresas, né? Só que a gente percebe ali em 2019, 20, que ia ser julgado antes um caso de pessoa física, que é o tema 808. Nunca vou esquecer esses números. Assim. E por uma coincidência do destino, o caso 808 era de uma pessoa física que era o pai de um sócio nosso lá no Andrade Maia. Esse detalhe eu não sabia, não. Olha só. Ou seja, o 808 era o caso pessoalmente interessado lá para um dos nossos sócios, né? Pelo menos o pai dele. E quando a gente percebe que o ministro Toffoli, né, que juntou os 2 temas para julgar em conjunto, eu falei, putz, esse caso é muito relevante pra gente. Vamos atrás. E a gente nem sabia quem era a pessoa. Vamos atrás da pessoa física que é o do leading case. Quando a gente vê o nome, eu falei, pô, mas essa pessoa deve ser conhecida aqui. Deixa eu ver. Falar, não, é meu pai. Olha só. Sei que a gente pegou procuração lá dele para também atuar naquele caso. Em 2020 ali, o caso, os 2 foram julgados favoravelmente aos contribuintes. Então, foi afastada, né, pelo Supremo Tribunal Federal a tributação pelo imposto de renda, no caso, pessoa física. Sim. E pelo caso, pessoa jurídica, imposto de renda CSL, dos juros. No caso da pessoa física, eram juros trabalhistas, assim, eram juros de uma relação de trato do trabalho, né? E do juro Selic. Então, a gente teve esse sucesso, foi muito relevante. Assim, até hoje, a gente vem colhendo os frutos, porque os processos demoram horrores para acabar no judiciário. Então, até hoje, a gente vem colhendo os êxitos desse caso. Esse é um relevante. Mas o mais relevante da trajetória é do DIFAL, né? Então, a gente entrou no escritório em 1º de dezembro de 2015, e eu acho que em janeiro ou fevereiro de 2016, a gente já tinha ajuizado a primeira ação do DIFAL, que o DIFAL surge, né? Esse DIFAL que a gente ficou famoso aí, ele surge com a emenda constitucional 87, que é do finalzinho do ano de 2015. Então, meses depois, vários estados já tinham editado suas leis ordinárias cobrando o DIFAL, antes mesmo de existir uma lei complementar, disciplinando nacionalmente aquela cobrança. Então, a gente olha para essa situação. E, aliás, é importante dar o crédito, né? Tem
um amigo, que é o Brazuna, José Luiz Brazuna, que ele publica um artigo no antigo Fiscosoft. Sim, Fiscosoft. E a gente lê esse artigo e fala, pô, olha aqui o tema que a gente já estava conversando internamente no escritório um pouco sobre isso, mas o artigo dele validou um pouco que a gente estava indignado. Falei, como pode ter uma cobrança de um tributo de ICMS sem ter uma disciplina lei complementar? Não tinha nada na Lei Candir sobre esse assunto. E aí a gente convence ali um cliente nosso. Falou, pô, você não quer ser o pioneiro em entrar com essa ação? E o que foi divisor de águas ali é porque o ICMS é um tributo indireto e que se você pagar para restituir, você tem que cumprir os requisitos do artigo 166 do CTN, ou seja, você teria que ter autorização dos clientes um a um ali para restituir. Só que a gente percebe que na jurisprudência do STJ tinha uns precedentes falando que esse 166 do CTN, ou seja, essa regra, não se aplicava para depósito judicial. Então, o desafio era, primeiro, convencer os clientes que a tese era boa. Segundo, uma vez que entrou com a ação, ao invés de pagar o tributo, depositar em cada um dos estados o valor devido a título de DIFAL. Isso gerou uma série de complicações, porque caminhão que para em barreira, inscrição estadual que é cancelada. Imagina o operacional disso. Um operacional enorme. E aí a gente acabou montando uma equipe de guerra no escritório, a equipe do DIFAL se tornou uma... Tinha lá a equipe consultoria, diretos e indiretos, equipe DIFAL. Exatamente. Chegou a ter, salvo engano, 40 advogados. 40 advogados só pro DIFAL. Que basicamente a gente dividiu as tarefas lá assim, a pessoa que cuida de CND, a pessoa que cuida de barreira, a pessoa que cuida das próprias ações, a pessoa que cuida... Que acontecia algumas situações curiosas é que os estados passaram a cobrar via execução fiscal. Mesmo tendo depositado, ele já ajuizava a execução fiscal. Falou, você está devendo, você declarou e não pagou, execução fiscal. A gente acabou se tornando especialista nesse projeto de FAO, que não era simplesmente entrar com uma ação do DIFAL. A gente entrava com a ação e o cliente depositava, por exemplo, uma grande varejista, né? Que grande parte... A gente teve a sorte também que o varejo acabou entrando com a gente, assim, várias empresas... O varejo aderiu à tese. Aderiu à tese, fortemente. Sobretudo, demorou um pouco, não foi de imediato, em 16. 16 foram os mais pioneiros lá, que foram alguns clientes nossos que já eram clientes anteriormente. Mas o que ganha corpo mesmo em 2018 e 2019. Que as empresas... Então, entre a concepção da tese, ali 2015... Até pegar corpo, uns 3 anos. Uns 3 anos, vocês convencendo ali alguns clientes entrarem em equação. E logo de cara já teve decisões favoráveis? Nenhuma. E isso era mais desafiador ainda, porque os clientes tendo problema de barreira, tendo problema de licitação, porque não estava com CND... Sim. Ele falou, pô, tá valendo? Tem alguma decisão favorável? Não tem nenhuma. Mas quando chegar lá no Supremo, a gente vai virar. E aí, putz, depois de, sei lá... o caso foi julgado no dia 24 de fevereiro de 2021. Ou seja, tinha gente que estava discutindo há 5 anos. A gente mesmo já estava assim, meio, né? Vai que não vira, né? A gente estava com medo. Felizmente, a gente teve sucesso nessa tese. A gente ganha por um placar de 6-5, ou seja, bateu na trave, entrou ali, né? Sim. Super apertado. E isso fez com que todos os clientes que depositaram no curso da ação pudessem levantar o dinheiro. E aí eram uns valores muito expressivos. E até hoje vários dos nossos processos ainda não acabaram. A gente está em 2025, o caso terminou em 2021. Então tem uns estados que são mais morosos mesmo. Tem equipe ainda do DIFAL? Tem equipe robusta, mas como os processos estão diminuindo, né? Sim. A equipe já vem migrando para outras atividades, né? Sendo alocada em outras teses, outras atividades, consultoria, enfim. O contencioso que a gente chama de diversos, né? Que eu considero os outros temas. Mas aqui foi um grande caso de sucesso. Talvez eu possa dizer assim que na minha trajetória aí dos últimos 20 anos, né? Quase 20 anos no tributário. Esse foi o maior caso, assim, né? Com certeza. Com certeza. O maior caso do ponto de vista de visibilidade, do ponto de vista de desafio pessoal, de investimento antes, né? Porque, pô, a gente ficou 5 anos investindo nessa tese. Sim. Sem saber se ia dar certo. Várias das contratações, isso era o mais desafiador do ponto de vista de negócio. Várias das contratações, puramente no êxito. Várias. Principalmente os clientes que não acreditavam na tese. Sim. Né? As empresas que são mais estruturadas ou que não pagam êxito, aí acabavam pagando um prolabore lá no começo. Mas a maior parte disparada era tudo no êxito. Então, tinha uma confiança do nosso lado muito grande no tema e a gente teve sucesso. Então,
Assim, acho que são esses os dois maiores acho que é legal esse bastidor, né, de tese, principalmente a concepção. Você precisa ser meio visionário. Muito. Tem que ter um poder de convencimento para conseguir uma empresa a topar. Sem ter ainda nenhuma perspectiva ou nenhuma decisão, né, ou nenhum precedente. Depois de topar, você tem que ali ter uma primeira decisão favorável, eventualmente conseguir continuar convencendo aquela empresa de que a tese tem chance de êxito. E aí eu tenho uma outra sorte, né? Assim, eu sou uma pessoa muito sortuda. Assim, uma outra sorte é que naquele momento da concepção da tese, ali em 2016, eu lembro muito bem quando a gente estava numa salinha ali no escritório que a gente tinha na Avenida Paulista, e o Fábio Goldschmidt, que é meu sócio gaúcho, né? Tava em São Paulo, e o Eduardo Borges também, nós três na sala, a gente conversando como que seria o pedido dessa ação, da primeira ação. Não, a gente pede para depositar, não pede, vamos já depositar sem autorização, porque a gente descobriu uma imensidão que o Brasil é. Cada estado tem a sua jurisprudência em relação a essas particularidades mínimas. Então, você pega lá o estado de Pernambuco, o estado do Piauí, você não pode entrar com a ação e depositar. Você precisaria de uma autorização do juiz anteriormente ao depósito, que contraria a jurisprudência do STJ. Então, a gente ficou com esse medo. Na dúvida, a gente entrou com todas as ações, sem pedido de depósito, começou a depositar, depois foi resolvendo os problemas ao longo do curso do processo. Mas tinham decisões importantes para tomar ali, que a gente só tomou porque a turma do escritório é muito empreendedora. Acreditava que ia dar certo. Todo mundo é muito otimista, sabe, no escritório. Isso é uma característica interessante, assim. Deu certo porque tinha muito otimismo, assim, sabe? Uma pessoa mais conservadora falando, putz, jamais que vai dar certo. Você acha que eu vou depositar estado a estado? Você acha que eu vou... Quantos advogados a gente precisa para ficar controlando? A gente não. Meteu a cara mesmo. Então, deu muito, muito certo isso. Aí a gente passou a também atuar no caso seguinte, né, do default 2, que a gente chama, que é o default durante... O retorno. O retorno. Parece, o que eu brinco com os clientes, que parece temporada do Netflix, né? Tem a temporada 1, a temporada 2, a temporada 3 já está meio cansado, os personagens estão mais velhos, assim, sabe? Vai ficando pior. Vai ficando pior. Mas a gente continua discutindo o default. A gente discutiu o default em 22, estamos discutindo o default de 2023 para frente, que a gente chama de default 3, e a tese não acabou. A gente vai continuar brigando para que, enfim, as regras constitucionais ou a própria lei complementar, no caso da tese do portal, seja respeitada, né? Então, tem uma briga que não acabou ainda, sabe? Não, legal. Só aproveitando esse gancho, falando desse mundo de teses tributárias, né? Tem gente que, como você falou, gente mais conservadora. Até alguns anos atrás, o pessoal... até antes da tese do século, né, teve um período que o pessoal estava bem descrente com teses e tal. A própria tese do século, lá da exclusão do ICMS, muita gente estava descrente. Mas voltou, a gente viu, né, o sucesso que esses casos acontecerão. Como que você vê hoje? Você acha que ainda... Aliás, tem alguma tese? Pô, tem muitas. Não, eu acho que vigorou, assim, no mercado tributário, nas empresas, assim... uma pecha no início dos anos 2000 de que as teses tinham acabado. Essa é a expressão que a gente escutava. Não, as teses acabaram. Um pouco um saudosismo, assim, até dos anos 90, de que quando veio a Constituição de 88, surgiram várias teses. Porque teve um período ali de... enorme. Inclusive, vários escritórios ali enriqueceram muito com esse período. Aí teve um período de vacas magras ali, que eu lembro muito bem que o Eduardo Borges, né, sempre foi muito defensor de teses. Sim. Mesmo num período ainda que estava meio desacreditado, parado, né? E depois veio de novo, né, com força essas teses. Essas teses, né? Eu acho que a tese do século, ela deixava muito claro, né, que essa pecha de que as teses tinham acabado não era verdadeira. Então, e aí várias pessoas, né, do mercado começaram a olhar para as teses com otimismo, a história do otimismo, né? Com mais otimismo. Então, além da tese do século, as teses chamadas teses filhote, que são os dobramentos da tese do século. Engraçado esses nomes, muito, né? Teses filhotes. A própria tese do século, eu fico imaginando assim que poxa, a gente está em 2025, aí tem 25% do século. Pô, tem muita tese ainda, né? Qual que vai ser a próxima tese, né? Sim, a próxima tese vai ser chamada tese do milênio. Vai ter que criar um outro adjetivo aí, porque do século já se passou.
Mas várias outras discussões que são talvez menores, assim, os contribuintes ainda têm muita chance de sucesso, né? Eu acho que depois da tese do século, a própria tese do imposto de renda sobre juros teve um impacto relevante do ponto de vista de número de empresas que disputaram e os valores envolvidos, né? A tese do DIFAL teve uma repercussão nacional relevantíssima, porque os valores eram muito expressivos. Mas tem várias outras discussões que estão em andamento, mas eu acho que eu nem gosto muito de ficar retirando fotografia do passado, porque a gente tem uma reforma tributária. Eu tenho a sensação de que hoje a reforma tributária vai reacender aquele sentimento lá do início dos anos 90, porque a reforma tributária vai permitir um ambiente de muita discussão. Falar, não, porque agora está mais simples. Realmente está mais simples. A gente vai enfrentar um sistema mais simples. Mas se você olhar atentamente, a gente estava fazendo esse exercício lá no escritório. Já tem alguma tese? Nossa, mas um monte. Assim, por quê? Porque na medida em que o legislador complementar se dedicou a fazer, né, uma especificação bem minuciosa assim, do que é ser contribuinte, não é contribuinte, o que é faturador, não é faturador. Abre uma brecha interpretativa para um monte de tese, né? A gente estava elencando lá as teses que a gente acha que... Porque a gente tem que classificar, né? É tanta tese... Fornecimento, conceito de fornecimento. Mas no muito, direito civil, né? Muito grande, muito grande. Eu acho que a gente vai ter um cenário de contencioso renovado de maneira intensa em função da reforma tributária do consumo. E agora, esse ano, supostamente, né? Pelo menos tem sinalizações de que vem uma reforma tributária da renda. Ou seja, o ambiente tributário, quando ele passa por modificações estruturais relevantes, ele propicia, né, um novo cenário de contencioso. É natural isso. Natural. As empresas vão certamente discutir os detalhes assim, da interpretação tanto da Constituição quanto da lei complementar, ou mesmo do embate entre lei complementar e Constituição, porque não necessariamente que está alinhado em todos os aspectos. Ainda tem legislação para sair, né? Sim. Ordinária, a regulamentação dos estados. Do comitê gestor, né? A gente vai ter uma série de normas e disputas que surgem a partir disso. Mesmo as futuras normas que a gente nem conhece do comitê gestor. Porque já há, por exemplo, uma novidade curiosa assim, do ponto de vista de competência. Foi criada uma competência nova para o STJ para julgar um embate entre federativos, ou seja, o Estado da Bahia tem uma interpretação, o Estado de São Paulo tem outra interpretação, quem tem que resolver isso é o STJ. Assim, não havia uma previsão, né, de solução de conflito em relação a diferenças de interpretação. Imagina todos os estados brigando sobre uma interpretação, né? E o caso do DIFAL foi muito eloquente, porque o caso do DIFAL ele surge lá nos primórdios, né, do protocolo 21, que os estados do Nordeste estavam brigando com os estados do Sul e Sudeste, porque eles queriam um pedaço da arrecadação, eles fazem isso via protocolo. Então, ou seja, o nosso histórico de federalismo baseado em guerra fiscal, ele sugere que vão surgir interpretações diferentes a partir, né, desses interesses diferentes dos entes tributantes. Eu fico imaginando conflitos cotidianos assim, entre a União e os estados, né? Porque puxa um pouquinho da arrecadação para um ou para o outro. Claro, assim, o nosso sistema, falando um pouco de reforma, né, ele foi aprimorado. Eu não tenho dúvida disso. A gente vai ter um sistema melhor no futuro, pós, né, a vigência da reforma tributária, do que o atual sistema. Eu sou otimista, de novo, em relação a esse novo cenário. Mas isso não reduz a litigiosidade, não reduz um cenário em que a gente tem um federalismo no Brasil que propicia conflitos de interesse, conflitos interpretativos entre entes tributantes. Isso não vai sumir. É uma questão cultural, né? O Brasil tem dimensão continental, então às vezes você comparar até com um país da Europa que tem uma ou duas províncias dentro Sim. ali que se resolvem, né? Enfim, é difícil, né? Fora essa cultura, né? Você tem essa cultura do conflito, você tem, não chamo de indústria, mas vamos dizer assim,
advogados que já viveram muito e já são especialistas em também entender ali os gaps, né? E a gente se inclui nisso, né? Com certeza. De entender, e o judiciário também que quer também, às vezes, opinar em tudo, né? Tem um protagonismo ali, Ter protagonismo. Então, de fato, é uma questão cultural que também tem que mudar, né? O Brasil tem feito esforço para ingressar na OCDE. E eu sei que nos últimos anos tem se estudado, inclusive dá aula sobre isso, né? E eu queria puxar esse tópico, começando por um ponto que a gente estava conversando, que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, que é como a gente falou de relacionamento entre os entes federativos, mas como você vê a evolução do relacionamento também do ente arrecadatório e contribuinte, né? Você comentou que vocês trabalharam num princípio, e eu achei muito interessante também essa atuação de vocês, o princípio da cooperação. Então, se você for olhar, né, para quem está nos assistindo, na Constituição, artigo 145, Parágrafo 3º, você vai ver uma palavrinha ali, dentre os princípios, o princípio da cooperação. E essa é um princípio que outros países já observam. Nem deveria, na verdade, né, ter escrito esse princípio, deveria ser algo que fosse inerente, né, à relação governo e contribuinte. Mas, enfim, vocês conseguiram ali que esse princípio estivesse expresso na Constituição Federal. Conta um pouquinho desse bastidor, dessa história que eu achei bem interessante, e como você enxerga o Brasil nesse contexto de entrada na OCDE, e também comparando, né, fazendo uma comparação aí com o direito comparado com outros países, como o Brasil está. Vou separar em duas caixinhas diferentes. Assim, eu acho que tem uma iniciativa de olhar para a tributação internacional, para a experiência de outros países, que eu comecei a abordar quando eu estava no doutorado. Eu fui olhar para a tal da declaração de planejamento tributário, né? O tal do Mandatory Disclosure. Era objeto lá da ação 12 do BEPS. O Brasil já fazia parte, né, das atividades da OCDE em relação ao BEPS, inclusive participando financeiramente das iniciativas da OCDE, nesse conjunto de medidas que foram idealizadas pela OCDE para evitar perda de arrecadação, para evitar uma fuga, né, de capital e de renda para jurisdições com baixa tributação. Então, o Brasil já há anos faz parte dessa iniciativa, acho que do ponto de vista legislativo desde 2012, que tem a lei que cria a possibilidade do Brasil colocar dinheiro lá no BEPS. Mas o Brasil é uma nação amiga, né, da OCDE faz tempo, né? Então a gente tem um histórico de que o Brasil vem participando das reuniões em relação a esse assunto. E lá, então, dentro do BEPS, foram sugeridas 15 medidas pela OCDE para endereçar esse problema da perda de arrecadação. E uma delas era a ação 12, que era a ação da declaração de planejamento tributário. Aí eu olho para essa declaração e vou falar assim, olha, eu percebi aqui que na ação 12, a OCDE olhou para 6 países modelo e falou assim, esses países são os melhores países do ponto de vista de ambiente de negócio, ambiente para levar em consideração como modelos para essa declaração. E meu trabalho lá no doutorado foi justamente olhar o que esses países têm comparado com o Brasil, né? Então, os países eram Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Irlanda e mais um. Me fugiu a cabeça aqui. Enfim, eram 6 países que a OCDE leva em consideração nessa criação desse modelo, dessa declaração. E eu percebo que dentro desse contexto de impor uma nova declaração, o tal do enforcement, né? Impor uma determinada medida para espremer o contribuinte, a própria OCDE tinha uma série de pesquisas e estudos que esse não era um bom caminho. Ou só era um caminho interessante depois que você proporcionasse um caminho mais amistoso, né? Porque a imposição de uma medida, né, o tal do carrot, stick and carrot, né? Você bate ou você oferece uma cenoura, né? A imposição de medidas, que é a lógica do stick, tem uma eficácia reduzida, né? Do ponto de vista de fazer com que o contribuinte se comporte de uma determinada maneira. Então, quando eu estava estudando isso, eu percebo que
os estudos da OCDE estavam muito avançados para sugerir uma relação de confiança entre estados, entre o Estado, né, o governo e os contribuintes. E essa relação de confiança dependia de uma mudança de postura do governo para criar equipes especializadas, treinar as pessoas, ter uma resposta mais assertiva, ser rápido no tratamento com o contribuinte, oferecer incentivos para transparência, oferecer vantagens se você for tratado como um bom contribuinte. Era um conjunto de medidas que a OCDE vinha sugerindo para melhorar o ambiente de relacionamento entre fisco e contribuinte. Né? E aí, enfim, fiz lá meu estudo do doutorado. E aí, anos depois, conversando com o Fábio Goldschmidt, que é meu sócio lá no escritório, a gente ficou idealizando que a gente podia pegar esse histórico, essa pesquisa, né, e direcionar para o Brasil em outra perspectiva, que seria bom para o Brasil que fosse reconhecido na Constituição um novo princípio da cooperação, que seguisse exatamente essa lógica que o OCDE estava recomendando para melhorar a relação entre fisco e contribuinte. Então, a gente, a partir disso, escreve um livro em 2023 que chama Por um Princípio da Cooperação. E a gente não ficou contente só em escrever o livro academicamente, a gente pega esse livro e, como estava no contexto ali da reforma tributária, né, emenda constitucional 132, a gente sai batendo de porta em porta ali nos deputados e senadores para ver, né, se alguém se simpatizava com a ideia de colocar na Constituição esse princípio. Depois de andanças lá por Brasília, a gente consegue convencer ali o senador Efraim a fazer uma emenda com base naquele racional que a gente tinha colocado no livro, né? Uma série de sugestões que justificavam elevar, né, o princípio da cooperação para o plano constitucional. Então, o senador Efraim faz uma emenda e é inserido, portanto, essa expressão que não havia ali no parágrafo 3º do artigo 145, que o sistema tributário nacional ele vai ser orientado, dentre outros princípios, pelo princípio da cooperação. Então, foi uma das raras vezes na história do Brasil em que uma produção acadêmica, né, acaba influenciando a inserção na Constituição de um novo princípio, né, o princípio da cooperação. Da autoria, né, desse livro, fui eu e o Fábio escrevemos esse livro, buscando melhorar, né, o relacionamento entre fisco e contribuinte. E é importante que a gente coloca nesse primeiro livro, né, não só a perspectiva do contribuinte, mas quais seriam as vantagens para o Estado também, para o governo. Tem uma série de vantagens que não é opinião nossa, mas são estudos da OCDE ou estudos feitos por outros países. Tem um país que chama atenção nessa pesquisa, que é a Holanda. A Holanda tem um relacionamento muito bom entre fisco e contribuinte, justamente porque ela proporciona essa visão de que não é o Estado mau, não é o Estado que bate, não é o Estado ameaçador, mas é um Estado prestador de serviço, né? Eu costumo brincar nas minhas aulas que o Brasil é o único país no mundo em que tem a figura do fisco como um leão, né? É isso que eu ia comentar. O leão é uma coisa ameaçadora, assim, uma coisa do mal, né? A gente tem até o carnê-leão, né? Então, essa construção do leão foi uma campanha de marketing dos anos 70, 71 e 72, que a União resolveu contratar um publicitário para fazer uma série de campanhas. Recomendo, inclusive, para quem tiver interesse, coloca assim, Leão, no YouTube. Leão e Receita Federal, você já vai ter tem uns 4, 5 vídeos que mostra aquela campanha publicitária. Que fala assim, você está em dia com a sua obrigação de apresentar a declaração de imposto de renda, porque era voltado ao imposto de renda. Uhum. Fique tranquilo, o leão não vai te morder. Uma coisa assim meio... e se você descumprir, ele vai te morder. Ou seja, tinha uma construção, ainda que publicitária ali, né? Mas que representava um pouco do sentimento, né, do contribuinte em face do fisco brasileiro, né? Recentemente, né, se não me engano é 2022, 2023, a Receita Federal até tirou o leão do site dela e agora é uma figura que é o Léo. Eu achei que era uma referência a mim mesmo, uma coisa egóica. Não, mas tô brincando. Mas se você olhar lá, tem um símbolozinho, né? Pergunte ao Léo. Não tem mais o leão.
Mas é uma carinha que parece um leão ainda, entendeu? Por um pet, assim, um pet bem... Podia colocar um outro, mais amigável, né? É um pet, assim, um cachorrinho bonitinho. É bonitinho, mas não. A figura do leão é uma figura brasileira. Nenhum outro país do mundo tem essa figura do leão, que representa um pouco a forma como esse relacionamento... Desconfiança, né? Desconfiança. Vigora ainda, né? Acho que a ideia é mudar, mas vigora muito essa desconfiança, né? Sempre o fisco achando que o contribuinte está querendo sonegar, o contribuinte também sempre achando que o fisco está cobrando além do que, né, seria justo, então... É uma relação de desconfiança. E no mundo, assim, eu fui estudar vários autores, assim, que... Não só da perspectiva de pesquisas da OCDE, mas autores em países que são considerados mais interessantes para ambientes de negócio, para verificar como que se dava a relação, assim, né? Tem um país, além da Holanda, né, que é a Suécia. Aliás, para quem tiver interesse nesse assunto, tem uma autora que publicou um livro sobre a evolução do relacionamento entre fisco e contribuinte na Suécia, que chama Lotta Larsen. E o nome do livro chama Shaping Taxpayer Behaviors, uma coisa assim, que ajustando o comportamento ali dos contribuintes. Lotta Larsen é o nome da autora. E ela conta ali um pouco como que foi a mudança de chave do ponto de vista do fisco sueco, justamente nesse caminho, assim, de que ele passou a adotar uma postura de prestador de serviço, né? E não uma postura de imposição de um jeito de entregar a obrigação acessória, de um jeito de cobrar o tributo. Não. O fisco tem uma postura de auxiliar o contribuinte a compreender a legislação, mas acho que é importante a gente ter nortes, assim, porque a gente não precisava inventar a roda. A gente pode olhar para a experiência de outros países e ver que tem coisa muito boa sendo feita no sentido do aprimoramento do relacionamento entre fisco e contribuinte. Então, voltando para a pergunta inicial, eu acho que assim, o Brasil está num momento ele se alinha a uma série de medidas no campo internacional, da tributação internacional, seja do ponto de vista do BEPS, seja do ponto de vista do Pilar 2, que agora o Brasil adotou o adicional de CSL, né? Há um alinhamento entre Brasil e OCDE, Brasil e o mundo, né, civilizado aí, ocidental. Preço de transferência também. Preço de transferência, legislação de preço de transferência. Há uma posição de participar do debate público internacional da tributação de multinacionais para evitar essa perda de arrecadação. E acho que agora passa a ter também, nos últimos anos, um esforço dentro da Receita Federal especificamente, com o projeto Confia, por exemplo, do aprimoramento dessa relação. A gente não vê medidas ainda muito concretas, é mais principiológico, um ajustezinho ou outro normativo, mas não tem uma mudança estrutural, ou alguns programas que buscam privilegiar os bons pagadores, né? que a gente já tinha aqui nos conformes no estado de São Paulo, ou o programa de regularização lá do Rio Grande do Sul, que em alguma medida classifica, né, os contribuintes conforme o seu comportamento em categorias e proporciona melhor tratamento ou algumas vantagens pontuais para quem é considerado um bom pagador. Me parece uma medida ainda insuficiente, né? Uma medida que poderia ser aprimorada, e isso faz... Essa indignação fez com que a gente escrevesse agora um segundo livro sobre o princípio da cooperação, que saiu o ano passado. E nesse segundo livro, eu e o Fábio, e a gente incluiu mais um autor, o Carlos Horbat, nosso sócio lá do escritório também, que é um constitucionalista, né, um professor de constitucional lá da São Francisco. E a gente estava pensando nesse segundo livro quais eram os efeitos de ter colocado esse princípio na Constituição. E tem uma série de efeitos que a gente identifica ali e passa a sustentar que a gente já está num ambiente novo do ponto de vista de cooperação. Agora, do ponto de vista legislativo, tivemos uma modificação. Agora a gente cabe, né, ao Poder Judiciário, aos próprios contribuintes, ao fisco, uma mudança de comportamento para que então a gente passe a ter uma mudança cultural. A mudança cultural demora muito tempo. Acho que vamos ter aí pelo menos uns bons anos para que isso seja sentido na prática, né? Mas a gente já tem um ambiente jurídico pronto para que essa
modificação aconteça de maneira mais acelerada. Então, eu estou, mais uma vez, otimista, né? O meu traço comum aqui de otimismo. Sou bem otimista com essa inserção do princípio da cooperação na Constituição. E já a notícia, né, no Congresso de que normas disciplinadoras desse princípio estão por vir, né? Uma lei complementar, por exemplo, seria... Como a gente tem essa cultura, né, de transformar tudo em lei, uma lei complementar seria prudente, enfim, seria interessante para dar mais concretude e evidenciar aquilo que a gente, no nosso livro, a gente achava que nem precisava de lei. Sim. Que a própria Constituição é auto-aplicável para esse fim, né? Mas, se vier uma lei complementar esclarecendo, ainda seria mais interessante. Legal, Léo. Obrigado. Que papo, hein? Quanta coisa, quanto conteúdo, quanta história. Muita história, né? A gente está caminhando aqui para o final. Queria fazer um bate-bola aqui, um momento... Vamos lá. Maria Gabriela, aqui com você. Umas perguntas assim. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho tem a ver com a minha trajetória de vida pessoal. Eu acho que a educação, ela faz com que as pessoas mudem de vida, consigam atingir seus objetivos pessoais. E eu, vindo de uma família simples, mais pobre, assim, mudou minha vida radicalmente. Então, estudar foi o melhor conselho que eu tive. Eu queria ser jogador de futebol lá no começo, né? Quando eu recebi o conselho de não ser jogador de futebol e estudar, eu acho que esse foi o melhor conselho. Pô, achei que você ia falar que foi investir na Taxel. E o pior conselho? O pior conselho eu acho que tem a ver com um pouco com eventos recentes de investimento aí. Eu acho que um pouquinho antes da pandemia ali eu fiz uns investimentos na Bolsa de Valores em negócios que eu não conhecia muito bem, perdi dinheiro. Então esse conselho machucou um pouco, ficou a lição. Agora estou até um pouco mais conservador com investimentos. Boa, se tivesse o poder da caneta na mão para fazer qualquer lei, principalmente no mundo tributário, qual lei você iria editar? Então, editar a lei é sempre um desafio, assim. Eu acho que eu tenho, pegando um pouco o gancho no princípio da cooperação, eu acho que a gente tem uma série de normas assim que são absurdas no direito tributário, absurdas. Eu poderia elencar um monte, assim, mas como eu vou ter que fazer uma lei só aqui na sua pergunta, eu acho que eu escolheria cancelar todas as leis que incentivam autoridades fiscais a cobrarem tributos de maneira indiscriminada, no seguinte sentido: olha, você vai ter um bônus no final do ano conforme o valor de autuações. Metas, né? Metas, exatamente. Meta de performance, uma coisa assim. Então, isso pode parecer estranho para quem não é do mundo tributário, mas isso está cheio. Os estados têm uma série de incentivos remuneratórios para os fiscais. E aí, que na prática acaba acontecendo é que o fiscal vai lá e lavra sem saber se está certo ou não. Então, isso prejudica muito o ambiente de negócio, prejudica a cooperação. Eu cancelaria essas medidas. Contencioso. Aumenta muito contencioso. E falando do Léo, aí, qual é o seu hábito mental diário para você conseguir navegar nessa jornada aí de advogado tributário? Eu sou a pessoa que tem várias fases na vida, assim, né? Já tive as minhas fases de jogador de futebol, já tive fase de ir na academia, já tive fase de correr muito. Eu sempre dei uma época, o Pedrão também teve uma época que corria muito, né? Agora... Mas hoje em dia minha saúde mental ela é baseada em jogar tênis. Olha só. Eu jogo tênis quase todos os dias, das 6 às 7 da manhã. João Fonseca que aguarde, hein? Tô fonsequizado, assim, como o pessoal brinca. Mas eu tenho jogado muito tênis. Desde da pandemia, finalzinho da pandemia ali, 21, 22, eu comecei a jogar tênis e eu jogo quase todos os dias. Isso me traz uma paz de espírito no final ali enorme. Então, recomendo o tênis. Excelente, Léo. Muito obrigado. Sucesso para você. Parabéns pela jornada. Eu que agradeço. Um prazer exato estar com vocês aqui. Valeu, obrigado. Obrigado.